de um carinho enorme e respeito por todos. Obrigado, Marcela. Muito boa tarde a todos os ouvintes da CBN Cuiabá. Uma vez mais, segunda-feira, para falarmos de cultura, de arte, falarmos também em especial do que é nosso, do que é produzido aqui nesse estado, enquanto rico também nesse setor, nessas linguagens, música, teatro, dança, literatura, gastronomia, e aqui o palco aberto para esse momento, toda segunda-feira aqui na CBN. Marcela. Coisa boa começar a semana com essa energia, com esse conhecimento. E no fim de semana, entraram em contato comigo dois grandes parceiros, editoras, uma de São Paulo e outra do Rio, parabenizando. Eles acompanham, sempre que podem, encaminham para a gente os livros, né, dos autores, boas histórias, e parabenizando o espaço da CBN para a cultura, deixando aí as portas abertas para grandes conexões que vão acontecer. Eu falei, pode deixar que eu vou transmitir a Raul, e agora tenho a oportunidade de fazer ao vivo. E aqui também já virou regra, né, Raul? Eu sempre pergunto para todo mundo, como é que foi o fim de semana? Para um artista de forma especial, como é que foi aí o seu fim de semana, Raul? Um fim de semana também fomentando arte e cultura, né? Consumindo, além do trabalho, que é também uma das minhas funções com a música, mas consumindo também, assistindo através desde os streamings, mas também indo até o teatro, até os lugares onde tem a nossa cultura, a nossa arte propagada aqui. Aliás, fim de semana, durante a semana, eu domingo pela manhã assisti o concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal, lá no teatro, e foi uma homenagem ao choro, linguagem musical genuinamente brasileira, e foi muito lindo, participações especialíssimas, regência do maestro Andreu Moraes, do maestro Oliver também. Uma maravilha, Cuiabá, Mato Grosso, sempre com muita coisa boa com que diz respeito à cultura nesse estado. Ai, que coisa boa, Raul. E vai compartilhando sempre conosco. Inclusive, eu vou pedir a Raul, ele nem sabe, para sempre, na sexta-feira, se ele topar, o dia dele é segunda, mas para ele sempre mandar um áudio pra gente sexta-feira, pra gente atualizar essa agenda, que daí a gente fecha e começa a semana com a cultura. Se você topar, tá feito. Tá combinadíssimo. Você vai receber esse áudio, essa programação toda sexta-feira. Então não perde, porque toda sexta você ainda vai receber esse convite, esse compacto de Raul Fortes para orientar, para a gente organizar o nosso fim de semana. Raul, eu sei, sou prova viva da sua dedicação com esse quadro, da sua organização. O professor já ficou todo animado com o nosso convidado. Falei para ele, segura, porque eu faço questão que o nosso anfitrião conte aqui em alto e bom som. Quem vai ter um faleiro bom conosco hoje? Marcela, hoje a gente recebe um convidado mais do que especial. Para mim, ele é sinônimo de cultura, de arte, ele é sinônimo de Cuiabá, de Mato Grosso, de Brasil. Todo mundo, quando vê, quando ouve, quando entende a presença desse ser humano fantástico, mas em especial desse artista completo, sabe do que eu estou falando. A gente recebe aqui agora ele que é diretor, ator, gestor, compositor, em especial alma cuiabana, alma matogrossense, defensor do que é nosso. Aqui com a gente, Jota Astrevo. Muito bem-vindo, meu amigo Jota. Para quem está nos ouvindo e não está vendo, o Jota Astrevo também é muito conhecido e adorado como Lau. Justamente. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Marcelo. Satisfação grande estar aqui com vocês, né? Eu que tenho dedicado esse tempo já vão ser 3 décadas. Já? É melhor nem falar, né? 3 nem décadas parece. fazendo isso, então a gente vai conhecendo pessoas, criando pontes, renovando este público que acompanha o trabalho, porque olha só, 30 anos, quem começou a assistir Nico e Lau com 20, hoje tem 50, né? Então você precisa renovar esse público sempre. O trabalho tem sido nesse sentido. E assim a imprensa é sempre muito importante nessa trajetória, né? Que facilita o nosso diálogo com um grande público. Sim, eu sou fã, assim como o Raul, assim como você, ouvinte. Vamos fazer o seguinte, eu já quero receber o seu áudio, a sua mensagem, contar a sua boa história pra gente. Já manda aqui no nosso WhatsApp 99803-5580 para eu soltar aqui o seu áudio ou uma mensagem de texto do jeito que preferir. O tema dessa tarde, o teatro na preservação da cultura popular. Um tema importantíssimo, mas aqui a gente tem o bom costume,
Lau, você me permite chamar assim? Eu sou cuiabana, nascida no Hospital Geral, com o maior orgulho. Você é cuiabano, Raul? Sou cuiabano, nascido no Hospital Geral. Você nasceu onde? Cuiabano também, nascido de parto residencial. Ah, nasceu em casa. Justamente. Se fosse no Hospital Geral, já estava no nosso time. Já. Já estava. Mas a minha memória cultural é muito forte ligada a Nico e Lau, e eu facilmente lembro ali no CPA 1, ali onde morei muitos anos com minha avó, com minha mãe, desse humor que arrematava a família. Para quem admira, acompanha, antes da gente entrar na nossa pauta, você falou de gerações, vamos voltar um pouco nessa história e contar um pouco da sua trajetória para a gente refrescar a memória e para a gente, através dessa memória boa, afetiva, também começar a falar da cultura mato-grossense. Certo, então. Esses 30 anos de Nicolau começou lá no teatro, né? A gente já tinha uma trajetória de teatro antes de criarmos as personagens. Aí eu tinha uma companhia, que era a Folhas Produções, que eu dirigia, e tinha um teatro lá, um grupo de teatro era então a Escola Técnica Federal de Mato Grosso, hoje é FMT. Lá é um grupo dirigido pelo Gilberto Nasser, né? Que o Lionier fazia parte. O Lionier é o ator que interpreta o Nico, né? Então, nós tínhamos um festival e nós começamos a participar desses festivais e nós vimos o trabalho dele, que é muito interessante. Nós convidamos para fazer parte de um trabalho que nós estávamos montando, um espetáculo que se chamava Último Baile de Verão. Isso foi em 1989. E o nosso circuito era sempre o seguinte: a gente montava os espetáculos em Cuiabá e saía pelo Brasil fazendo, né, no circuito de festivais. Então, a gente fazia muito fora aqui. Nós ganhamos alguns prêmios nacionais fazendo nossos espetáculos com uma linguagem universal, com pesquisa de linguagem, né? Então, fazer Nicolau em 1995 foi a primeira experiência de nós trabalharmos com o conteúdo regional, com o linguajar, com a música, com a dança, né, com a literatura. Isso foi um grande desafio para a gente, porque nós éramos contemporâneos de Liu Arruda, que fazia muito sucesso e foi realmente quem abriu, né, esse mercado. E nós tínhamos um diferencial que era trabalhar em dupla, né? Isso facilitou muito o nosso trabalho. E a gente aí vem de lá, de 95, quando a TV nos convidou para fazer uma homenagem a Cuiabá, 8 de abril de 1995. E foi lá essa primeira experiência. Nós não fazíamos ainda as personagens. Foi lá de J. Estrevo e de Dionísio Vitória. O público pediu para que nós voltássemos e repetíssemos aquilo. Nós fomos contar a história. A gente pesquisou Dunga Rodrigues, né? Os escritores... Silva Freire, os escritores bacanas que trabalhavam com a literatura regional, e fomos contar histórias. Aí a TV nos convidou para fazer um quadro semanal. Foi então que nós pensamos nas personagens. Eu, Lionier, espertamente, mas ela falou assim: olha, eu já tenho apelido de infância de Nico. E você, daí? E eu quero usar esse nome artisticamente, Jota. Tudo bem. Aí, naquela época, estava fazendo sucesso aquele filme Debi Lloyd, que tinha o Debi e o Lloyd. Lembro. Aí explodiu um escândalo lá com o juiz Nicolau dos Santos Neves, não sei se você lembra disso, Eu lá lembro. no Tribunal Mas de ela é São mais Paulo. Essa Aí jovem. ele falou: vamos usar Nicolau. Aí. Eu serei o Nico e você o Lau. Falei: mas Lau é muito feio. Não, isso é 3 meses, já. Ficar contando história na TV, uma hora isso acaba. Rapidinho. Deu nisso. Ficou com... É legal. Legal o Jota falar aí sobre as pesquisas, para que as pessoas também entendam que para obra de arte final, para chegar até o palco, existe muito trabalho. E para quem não sabe, Marcela, Jota é letrado, é formado em letras, então tem todo um trabalho também acadêmico por detrás desse profissional que faz essas pesquisas. Lionier também é um estudioso, conhecedor, formado em artes, conhecedor da nossa cultura, e estudantes, né, estudiosos do que veio antes, o que está durante e o que pode ser feito depois. Ele falou aí de Dunga Rodrigues, de Silva Freire, falou de Liu Arruda. Tem muita gente, Liu Arruda. E agora sim, eu vou aproveitar, desculpa
Jota, mas você pode terminar seu raciocínio, mas assim que você já terminar concluir sua fala, eu já quero aproveitar rapidinho, porque você falou dos 30 anos de Nicolau, para que as pessoas entendam o que mais pode vir, o que pode ser, porque hoje, já que a gente está falando do nosso tema, vou começar a entrar nessa pauta, que é a preservação da cultura regional através do teatro, né? O que vocês já fizeram e fazem através do nosso linguajar, através das personagens criadas durante 30 anos. Por favor, Jota. Exatamente. Esse é um trabalho que nós levamos muito a sério. Então, é importante dizer isso porque a gente faz humor, né? Então, às vezes a gente pode ficar com essa sensação de que o trabalho é mais livre, obviamente que é. E a nossa inspiração é todo mundo, né? As pessoas... O Leonier, por exemplo, inspirou o personagem de Elinico num tio dele que é pantaneiro, né, que é vivo ainda, né, e que tem aqueles trejeitos e aquele modo de falar. E para você repercutir isso em cena, obviamente que não é só cópia de realidade, você constrói, né, uma possibilidade imagética, você constrói textos a partir de pesquisas e você vai criando um conceito. Né? Nessa conceituação tem uma coisa importante. Assim, quando nós estávamos definindo quem é o Nico e quem é o Lau, né, nós definimos o Lau é a pessoa que tem mais informação, é a pessoa que vai conduzir a situação, porque se ao contrário fosse, nós estaremos reproduzindo essa relação de racismo, né, de discriminação, que o trabalho não poderia ter, né? Então, aí, quando nós tomamos essa decisão, começamos a estudar muito o conteúdo literário que nós já temos produzidos aqui, né, de grandes autores. E foi a partir disso que eu comecei a escrever os textos, porque eu sou formado em letras e fiz pós-graduação em planejamento e gestão de cultura. Exatamente pensando não somente no fazer, Marcelo, porque é tão importante quanto você fazer, você pensar o que você está fazendo, para quem que você está fazendo e o que é que você vai... Né? Porque esse público veio que naturalmente, eu estava tendo uma conversa de bastidor aí com o Raul, nós quando começamos não imaginávamos que teríamos um público de crianças assistindo os espetáculos. A nossa perspectiva era trabalhar para adultos. E, de repente, eis que surgem as crianças vindo, a família vindo. Então, nós precisávamos de construir um texto, né, um diálogo mais objetivo com essa plateia, né, para poder seduzi-los para o teatro. Né? E foi aí que nós fizemos um rap. Verdade. Um rap que já tem 25 anos. Tchá, por Deus, o que é isso? Agora vou ter. Tchá, por Deus, o que é isso? Agora vou ter. A percussão já tá aqui, ó. De dinheiro, nargadinha de feijão, caruncho no arroz, bicho no macarrão. Tchá, por Deus, o que é isso? Agora vou ter. Então, a linguagem universal do rap, mas sem perder a cultura regional que está ali intrinsecamente ligada no linguajar, no ritmo da fala. Porque uma das coisas que marca muito o nosso linguajar não são só as expressões que são genuinamente cuiabanas, é a musicalidade da fala. Quando a gente consagrou esse bordão, fique esperto, tô ligado, não tem nada de cuiabano em fique esperto, tô ligado. Essa expressão não é cuiabana, é nacional. Mas eu falo, fique esperto. A musicalidade da fala dá esse aspecto de cuiabanês para a expressão. Né? Então é isso que ele falou. Posso pedir a frase inteira? Pode. Você ficou só no Fique Esperto? Tô ligado. E eu ouvindo você falar, e primeiro parabéns com o profissionalismo na sua totalidade. A gente vê muito compromisso nos mínimos detalhes. E quando você coloca, o Lau é quem faz as provocações, tem o conhecimento, e eu nunca, Raul, tinha parado para pensar nesse padrão realmente que você colocou, pensando nesse combate, inclusive enraizado de um racismo. Exatamente. E a gente observa ali aquela responsabilidade, né? Ele fica ali tentando explicar, colocar situações mais sérias, digamos assim, responsáveis, e o quanto as pessoas têm que pensar, olha o trabalho que eles têm de construção, de estudo, para parecer natural, leve, como chega para a gente, é uma construção de muita dedicação. Exatamente. E isso daí é muito possível por conta dessa parceria que nós construímos com o Leonier. Né? Porque, assim, nós, como eu te falei, nós fazíamos teatro. Tinha uma companhia que
15 pessoas. Nós viajávamos o país todo. Quando nós decidimos que, assim, na década de 1980, nessa década, tinha muitos grupos de teatro em Cuiabá. Muitos bons grupos que viajavam o país inteiro e fazendo espetáculo. Inclusive, a Mori Tangará tinha um grupo Andanças que viajava e ganhava prêmios nacionais e tal. Então, nessa década, muitos dos nossos artistas resolveram ir para o grande centro para estudar e tentar sobreviver de arte. Foi para Curitiba, para Belo Horizonte, para o Rio, para São Paulo e tal. E nós também fomos estudar, né? Buscar a formação. Mas nós decidimos que nós íamos ficar aqui para construir o nosso público consumidor aqui. Né? E a gente tomou essa decisão. E então nós começamos a estudar isso mais profundamente para que nós pudéssemos, numa quantidade pequena de pessoas, propor um trabalho de qualidade. Né? Por isso que eu escrevo, né? Tanto para teatro, quanto para a publicidade, quanto para a televisão, quanto roteiro de cinema, dirijo os espetáculos. O Leonier, ele faz figurino, ele é um cenógrafo extraordinário, o Leonier é artista plástico. Então, nós reunimos essas valências. Sim. E temos um grupo, quem está há menos tempo conosco trabalhando tem 25 anos. Ah, coisa boa, grupo Então, unido. nós temos é uma família lá trabalhando. Isso dá, eu quero aqui aproveitar, Marcelo, rapidinho, para agradecer imensamente a CBN. Porque é mais uma oportunidade que a gente tem dado agora, todas as segundas-feiras, para que os ouvintes, as pessoas que nos acompanham através do YouTube, entendam o tamanho dos nossos artistas aqui. É assustador, no bom sentido, como nós temos artistas incríveis, profissionais completíssimos. E aí esses dois aqui, o Jota falando também pelo Leonier, mostram o quanto é necessário um estudo, um trabalho, quanto não é em vão, não caiu de graça, não caíram de graça nas graças do povo, porque é um trabalho muito árduo, difícil. Eu vejo que vocês, de uma importância tão grande para nós, cidadãos matogrossenses, brasileiros, que vocês fizeram que várias gerações perdessem a vergonha de falar do jeito que se fala nesse estado. É verdade. Né? Isso, para mim, é sensacional, uma coisa incrível da criança, o idoso, talvez, que acompanhou lá desde... Ele já tinha essa fala e defendia. Mas, e aí, aquele que vinha, as outras gerações, muita gente, eu era uma criança que... minha avó falava algumas coisas, falava, vó, tá errado, não é assim. Não, pelo contrário. Aí a gente entende, e vocês, junto com o Lio Arruda, na minha opinião, fizeram com que a gente aceitasse e gostasse. Hoje a gente se diverte e tem orgulho de falar da forma que fomos criados, que é a origem da nossa língua, do nosso estado, do linguajar. Então, eu agradeço a CBN e agradeço Jota e Leonier por quem isso. diria que você ia chegar por aqui, na Raul, ia proporcionar esse momento também, da cuiabana nascida no Hospital Geral, poder olhar no olho e falar assim, muito obrigada por esse faleiro genuíno, por esse pertencimento. Eu me lembro quando o Cuiabá subiu ali, e aí tinha um cavalinho, que ele não estava falando cuiabano, a gente foi lá reclamar. Não, esse não é o meu cuiabano, não. Vamos... E isso começa com vocês. Tiraram esse véu, entregaram esse pertencimento. É nosso, é lindo, é sonoro. É a coisa de se sentir representado. Né? Isso realmente é muito importante. E legal também perceber que isso tem continuidade. Nós temos aí o Thiago Mourão fazendo um trabalho muito bacana, bom. Tem o Butaca, tem o Romeu também, que tem a personagem de Totó Bodega, tem a Pitu, tem uma série de pessoas trabalhando, né, com a matéria regional, que eu acho importante, porque assim, a gente entendeu isso lá, a partir do trabalho do Lio Arruda, que nós poderíamos lotar as casas de teatro. Sim. Né, que as pessoas poderiam ir, e isso possibilitar que nós sobrevivêssemos da arte que nós abraçamos para viver. E aí, essa coisa de você estudar bastante isso, e eu ser formado em letras me ajudou bastante nessa situação, e trabalhar com linguajar de forma que as pessoas se sentissem orgulhosas e representadas. Né? Que não parecesse que estivesse fazendo chacota com o cuiabano. Isso era uma coisa muito importante lá no começo disso. E aí eu acho que a sociedade entendeu, né? Isso está na música, está lá no rasqueado, está no lambadão, está no siriri. Então, assim, hoje nós temos um conjunto de linguagens, né,
que ajuda na manutenção da nossa cultura popular. E essa linha tênue, vocês encontraram ali o caminho perfeito da leveza com respeito também e esse pertencimento. Então, acertaram e com certeza a gente vai falar de um futuro também. A gente está olhando primeiro para um passado, a gente vai falar de um futuro. Já citou grandes artistas aqui regionais para a gente fazer esse exercício de projetar também como será de agora em diante. Mas vamos fazer o seguinte, isso aqui nem tá combinado, ele pode gostar e não gostar, mas eu não dou conta porque eu tô me coçando, sabe por quê, Jota? Tá chegando o repórter CBN, todo dia eu sento aqui e chamo o repórter que traz as principais notícias do país, mas eu não posso perder a oportunidade de ter você na bancada e pedir pro Lau chamar, pedir para nossa audiência continuar conosco e chamar o repórter CBN pra gente continuar. O que você tá esperando, gente? Vem logo, o repórter CBN tá no ar. Que te interessa aqui nas tardes da CBN em Cuiabá. E segunda-feira com palcos CBN, Raul Fortes ao meu lado, sempre com convidados maravilhosos contribuindo. Convidados esses que são referência no que fazem quando o assunto é cultura. E hoje, aqui o Lau é o nosso convidado. Você aí que já até gravou, né? Ele chamou o repórter CBN. Obrigada aos motoristas de aplicativo, Tiago, Eduardo, Patrick, que já deixaram um carinho registrado. E eu tenho uma mensagem aqui que eu já vou soltar. Aos poucos eu vou colocando as mensagens de vocês. Obrigada. Marcian Campos está deixando uma mensagem para você aqui, Jota. Vamos ouvir. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Parabenizar a CBN, a toda a bancada aí, por essa grande entrevista aí com esse ícone da nossa cultura, o Nico, né? E o Lau. No caso aí, o Lau falando, o Jota Estrevo, que eu conheço há muito tempo, mais de 30 anos, e eu sei da luta dele, o quanto ele lutou para realmente defender a cultura cuiabana. E chegou onde chegou, com muita qualidade, e é um cidadão de extremo talento, e nós ficamos muito felizes com isso. Parabéns a todos. Extremo talento, gostei. É isso. Marciano. Obrigado, amigo. Obrigado. Querido. Júlio César também. Boa tarde, meus queridos. Lembro que minha mãe, quando chegamos de Goiás, início da década de 80, falava, não era para falar o estilo cuiabano. Ainda bem que eu já era revoltado e nunca escutei ela. E o Jota me fez lembrar o povo que eu curtia naquela época, pois citou o povo que eu curtia: Tangará, Lil Arruda, Jota e Lionier, Gegé de Oiá, e em meio a todos, um que nós perdemos muito cedo, Malik Didier. Era uma época muito boa. Parabéns aí pelo palco CBN dessa segunda-feira. Obrigado, meus amigos. São amigos, né? Pessoas que acompanham a trajetória e que ajudaram a gente também a construir, né? É isso aí. Por falar em história, Marcela, vou seguir com esse provavelmente um dos 5 maiores nomes do teatro brasileiro produzido em Mato Grosso, Jota Estrevo. Jota, Nico e Lau, 30 anos em 2025 completando, e é uma história que vai além dos palcos. Isso. Vai além dos palcos, e eu queria aproveitar esse momento para falarmos disso. Falarmos das composições, das músicas existentes, composições de Jota Estrevo, e falarmos também do audiovisual. São 4 filmes, tem documentário. Por favor, vamos aproveitar esse momento aqui para falarmos também dessas outras coisas que acompanham o Nico e Lau, além dos palcos. E é importante falar isso, Raul e Marcela, porque assim, isso foi uma demanda que nós fomos interpretando e lendo durante o percurso. Né? Porque quando nós começamos a fazer os espetáculos, a gente viu que criança estava indo, assistindo, curtindo. Então, nós fizemos o rap. Fizemos também a primeira revista em quadrinhos de Nico e Lau, destinado para aquele início de mercado. Né? E aí eu compunha as músicas para os shows. Né? E nós começamos a ver que as músicas faziam muito sucesso no show. Falei, então vamos transformar isso num CD. Né? E a gente foi fazendo, hoje nós estamos no 6º CD. Cada CD desse com uma média de 6, 7 músicas de minha autoria. E aí faltava uma coisa que a gente perseguiu bastante, né? Que é fazer cinema. Né? Fazer cinema aqui em Mato Grosso com qualidade, né? E aí nós fizemos o primeiro filme, O Jogo, que foi muito sucesso. Inclusive, esse filme tem uma história interessante, porque era naquela época em que a pirataria era, assim, muito forte, muito forte.
Então, aí, quando nós lançamos o filme, lançamos num DVD, nossa, isso virou, assim, foi de uma forma, assim, em grande escala, copiado, né, reproduzido e vendido, que aí nós fizemos uma denúncia, não sei se isso foi bom, se foi, nós fizemos uma denúncia, aí o pessoal foi lá no núcleo onde, né, onde vendia os CDs piratas, né? E aí ficou assim, né, aprendeu os DVDs, mas ficou essa história que, olha, Nicolau não pode ser pirateado. Se piratear, vão prender a gente e tal. Então, a partir disso, não aconteceu mais isso. Mas esse filme foi um sucesso extraordinário, o jogo. Aí nós emendamos uma série de produções, né? Inclusive, o Raul é uma das pessoas que junto com o grupo que a gente tinha fez a produção musical, fez a trilha sonora de filmes nosso, o Canhãe, Uma Aventura Sinistra, que nós gravamos uma parte aqui, uma parte em Cáceres, lá naqueles casarões lá, na fazenda de Escalvado, né? Então, nós sempre nos preocupamos, independente da linguagem que está fazendo, ou se na música, ou se no teatro, ou se no cinema, nos cercarmos de parcerias importantes, gente também muito qualificada, para você ofertar, porque com essa globalização, né, eu lembro até um fator importante, nós, quando estávamos já fazendo algum sucesso, nós pegamos um projeto, colocamos embaixo do braço e fomos para São Paulo, falando, vamos agora criar outros produtos com a nossa marca. E nós, apenas com o notebook e o projeto na mão, fomos eu e o Leonier. Nós voltamos de lá com uma série de produtos. Nós fizemos bonés, que eram produzidos, bonés e camisetas produzidos pela Bonelesca, que era a empresa que produzia os bonés e camisetas da seleção brasileira nas Olimpíadas. Nós voltamos com papete, que são sandalinhas infantis, lá em Franca, interior de São Paulo, com a mesma qualidade da marca que era da Xuxinha e do Senna. Trouxemos as papetes com a marca Nicolau, aí fizemos os DVDs, mochilas escolares, cadernos, e foi assim, uma série de produtos que nós lançamos que ajudaram a fortalecer a marca. Né? E foi muito, muito bacana. Nós tivemos uma vendagem muito legal. Mas nós não tínhamos percepção de como é que funcionava aquele mercado. Uma coisa é a gente produzir arte, outra coisa é você ser distribuidor, né? Para colocar isso nas várias lojas que vendiam. Uma que vendia CD, outra que vendia caderno, outra que vendia mochila, outra que vendia sandálias. Então, nós apostamos muito nisso daí, e isso deu um boom muito legal no nosso trabalho e ajudou a consolidar a marca Nicolau. Ela falou, nós precisamos fazer cinema. Aí começamos a fazer cinema. E o Raul, com a galera dele, fez a trilha. E foi muito bacana esse filme também, o Canhãe, Uma Aventura Sinistra. Olha, depois fizemos Bala Perdida. Filme Bala Perdida. Aí fizemos um documentário e agora a TV vai veicular, a Centro-América vai veicular o nosso novo filme, que é Um Relacionamento Quase Perfeito. Calma, um quê? Um relacionamento Que bem quase seja perfeito. um relacionamento. Um Vem de rolo? rolo, Um rolo vem de rolo. enrolado. Um Você tá num desse, Raul? assim, Não, que tá- esse eu não tô, mas eu estive no Bala Perdida e no Canhão. no Ah, Canhão, não, mas a fazendo pergunta era trilha. pessoal. Tá Um num rolo- relacionamento? Eu sei, eu desviei o assunto. Não, tô não. Ele tá fazendo suspense aqui, ó, viu? Explica o que é isso. Tem Não- gente que vai não se é- identificar. É porque assim, não é o Nico e Lau, é a Nicolina e o Laurenço, que eram as outras duas personagens. Então, eles são casados e a coisa ali tá meio degringolando, sabe? Entendi. Aquele conflito de anos casados e a Nicolina, ela já é uma pessoa mais contemporânea, mais atualizada. Ela se colocou de maneira que, no relacionamento, o Lourenço é um conservador. Sabe? Ah, entendi. Foi a banana que fica sentado no sofá, domingo o dia inteiro, assistindo televisão, ela não sei. quer isso. Então, ali gerou um conflito, né? Por isso que é relacionamento quase perfeito, não é um relacionamento, tá? Mas está muito bacana o filme. Está muito bacana, vai ser veiculado Ainda no primeiro agora semestre, na TV. essa... Sim, vai veicular agora em maio. Agora Legal, vem aí. Agora em maio, Olha. foi muito bacana. E nós vamos fazer. Aí você falou de futuro, agora nós vamos fazer um novo filme, né? Que é O Jogador.
Aí vamos fazer mais um documentário e vamos fazer um novo espetáculo. Vamos aproveitar e agradecer à TV Centro-América a generosidade, gentileza em permitir aqui essa presença, esse faleiro bom, e a gente caminha junto sempre que podem também. A gentileza aqui é de ambas as partes para fortalecer ainda mais esse faleiro. Então, nosso muito obrigado, e com certeza vai ser um ano de celebração, uma celebração importante. Isso. E já tem tudo a ver com a pauta escolhida por Raul, essa preservação da cultura. Hoje a gente fez uma reverência a um passado lindo, incrível, e também um futuro que se desenha aí muito forte, muito latente. Nós fizemos agora sábado, agora dia 26, lá no Teatro Sumília Canavarros, na Assembleia, um espetáculo que se chama Conexões. Esse espetáculo, é Nicolau, obviamente, mas aí tem um cantor indígena Bororo, que é o Márcio Bororo, né, que vem com todo o ritual indígena. Aí nós temos o grupo Siriri também, o Siriri elétrico, e um grupo de cururu. A recepção no foyer de teatro foi com um grupo de Siriri tocando, de cururu tocando lá, recepcionando as pessoas. E é um espetáculo que junta essas várias linguagens da cultura popular. Exatamente nessa perspectiva da conservação, da preservação disso daí, e produz uma catástrofe, porque o Siriri hoje é cult, né? Sim. Siriri é algo que depois do festival de Siriri, que é um espetáculo grandioso, né? Os grupos, eles estão nos maiores eventos de Mato Grosso, nos eventos, quando que há 15 anos atrás era assim, chamava o grupo para ir lá apresentar gratuitamente e achava, olha, é uma oportunidade que você tem de divulgar. Hoje não, você tem que contratar o grupo com antecedência para você vai fazer um momento extraordinário no seu evento. Então, essas várias linguagens estão juntas nesse show que chama Conexões, que nós fizemos lá. E nós não fizemos só no teatro, não. Ele vai para a tribo indígena. Nós já fomos, inclusive, numa lá, uma tribo muito bacana, sabe? Fomos levar esse trabalho lá. E quando nós chegamos lá, eles já sabiam tudo, sabiam a música. Então eu falei, caramba, como é que é? Porque lá no interiorzão mesmo, sabe? Santo Antônio, lá no Alto Pantanal. Eu falei, caramba. E a gente vai para comunidades tradicionais, né? A gente vai para muitas cidades do interior com esse espetáculo também, fazendo essa fusão de linguagens da cultura tradicional. Que legal, um espetáculo completo. Sim. Você falou agora, e aí até comentei com a Marcela na semana passada, no programa que estávamos aqui, que é sobre a minha bandeira, né? A gente falou, ela tem o bordão dela, que é um dos bordões que é o faleiro, nascida no Hospital Geral, e ela perguntou se eu tinha algum bordão, né? Eu tenho uma bandeira. Que aí você falou isso, uma coisa que me acalenta, porque é sobre colocar o artista como regional e fazer isso como uma peste para pagar menos. E aí você disse que antigamente aí vem uma oportunidade para que você venha mostrar o teu trabalho. Não. A oportunidade é para quem vai assistir esse trabalho, remunerado, e entender que é a cultura brasileira produzida aqui em Mato Grosso. Não é nada regional. Quem canta a sua região, quem interpreta a sua região, quem dança a sua região, canta, dança, interpreta sua cidade, seu país, seu mundo. Né? Então, segue a luta para isso. Exatamente, e você vê os níveis do espetáculo, você assistiu os espetáculos, por exemplo, do Flor Ribeirinha, é a palavra que você falou, é espetáculo. É espetáculo. Espetáculo. E é o que a gente quer fazer, porque com essa do esmero com a qualidade, Marcela, tem muito a ver com isso, com um assunto que eu comecei a falar, não terminei, com a globalização, né? Então, o que acontece? As pessoas, nós íamos vender as sandalinhas de Nicolau, ela estava lá na loja do lado do Seninha, do lado da Xuxa, e a sandália de Nicolau, com a mesmíssima qualidade. Só que o consumidor chegava lá e falou assim, não, mas eles pulseirinhas daqui tem que ser mais barato. E não dá para ser mais barato, porque você produz em muito menor quantidade, portanto fica mais cara a produção, né? E aí a gente foi entendendo a lógica desse mercado também. Mas aí quando você produz música, quando produz teatro, você vai lá na rede social e olha, do lado aqui está o show lá que o Gilberto Gil está fazendo encerramento, do lado aqui está o show do Nicolau. Então, assim, você tem na mesma plataforma linguagens muito diferentes, com ofertas de qualidade que tem que ser semelhante, porque assim eu posso ficar aqui e escolher o que eu vou fazer. Então, eu preciso ofertar muita qualidade.
E essa é uma bandeira importante de Raul, para a gente, inclusive, a gente faz um exercício aqui, Jota, de educar esse mercado a valorizar. Algumas vezes eu tenho a sorte e a oportunidade de levar o meu faleiro para abrir shows, palestras, convenções fora daqui, e lá tem uma valorização, justamente o contrário. E aqui, quando a gente apresenta uma proposta, muitas vezes, eu não sei se acontece com você, mas não dá para diminuir esse valor porque é regional, porque é daqui. E quando você coloca esses questionamentos e traz essa reflexão e esses talentos, você está, de alguma forma, também educando esse mercado e valorizando, Raul. Tem que ser valorizado. É a cultura nossa, é o que a gente produz aqui. Vou repetir, né? É a cultura brasileira produzida em Mato Grosso. Não tem a ver com a nossa região. Tem a ver com o que a gente produz aqui e leva para o Brasil e para o mundo. Hoje você tem acesso em tempo real, se você quiser, inclusive nas lives, etc., para consumir o que é seu, que é a cultura brasileira produzida aqui em Mato Grosso. Lau, o tema nosso, que a gente falou um monte de coisa sobre, né, que é essa preservação, conservação, como é que você vê, e aí eu estou falando como, te tratando como referência que você enquanto ator, gestor, diretor, enquanto cidadão cuiabano, mato-grossense, brasileiro, que você conseguiu, vocês, né, você, Leonier e uma equipe toda, fazer com que a gente... durante esses 30 anos, e vão seguir mais, né, porque vocês já são eternos, já estão perpetuados aí nos discos, nos palcos e nos audiovisuais, admirando a nossa cultura, admirando o nosso palavreado, admirando as nossas composições. E como que você se enxerga hoje, a importância que você tem? Eu acredito que você sabe o que você já construiu, o que você ainda vai construir, mas como você recebe essa responsabilidade e também essa honra de ser uma das referências dentro do nosso país? Essa pergunta é sempre difícil, né? A resposta é sempre difícil, porque assim, a dimensão total do que você representa, você não tem, né? Porque você fica muito envolvido em produzir, em trabalhar, em construir, né? E entregar um produto da melhor qualidade possível, né? E você vai encontrando essas respostas nas pessoas, né? Isso vai, obviamente, te acalentando, te alimentando, é combustível para você continuar fazendo isso, né? Mas, assim, eu sempre me emociono muito quando é com criança e com as pessoas idosas, sabe? Elas vão no show e é uma felicidade, é um encantamento, sabe? Você acha que você não estava tocando o coração daquela pessoa, está. E nós temos muitas histórias, assim, fantásticas, né? Eu me lembro da história de um menino que a mãe entrou em contato conosco e falou assim, olha, ele tem uma doença, é uma doença séria, mas ele não toma remédio. Mas ele é muito fã de vocês. Eu acho que se vocês gravarem um vídeo e mandar para ele, pedir para ele tomar um remédio, ele vai tomar. Obviamente, nós fizemos o vídeo e mandamos. E a gente não obteve resposta. Aí, num determinado show, num espetáculo de teatro, foi um menino lá, né? A mãe levou o menino e falou assim, esse aqui é ele, olha só, ele já está muito melhor e ele veio aqui falar com vocês que só tomou o remédio porque vocês pediram para ele tomar. Olha que maravilha. Então, cara, e gente assim que estava no leito de hospital falou assim, olha, a filha foi lá e falou assim, olha, meu pai, ele não pode falecer sem que conheça você. Nós fomos lá no hospital e tal. E conversando, foi algo assim que a gente nem conta porque, assim, faz parte do seu trabalho, mas, assim, esse encantamento que você gera das pessoas não está muito no seu radar de leitura, né? Uhum. Você não sabe a dimensão do que o outro está sentindo, do que o outro está pensando e tal. O que você tem que ter é muita responsabilidade com o que você faz, né? Para você conseguir manter acesa essa chama. Então, eu acho que na construção desse trabalho de cultura popular, eu acho que o Nicolau tem essa importância de fazer virar os olhos da grande mídia para a nossa cultura. Sim, com certeza. E faltou uma palavra aí que, se me permite, eu vou acrescentar, humildade. A humildade que vocês têm é algo que encanta e eu... tendo a oportunidade desse faleiro mais perto, vou sair daqui mais fã, tem muita gente participando, eu preciso colocar esse pessoal, senão eu vou apanhar na rua. Eu gostaria aqui, por favor, me dê licença. Boa tarde, Marcela, boa tarde, entrevistados, boa tarde. Fala mais devagar, pera lá, calma. Aos ouvintes da Rádio CBN Cuiabá. Cadê você? Marcela, quero parabenizar aí o J. Estrevo, o Leone Vitório e
E a dupla Nico e Lau, né? Que eles fazem muitos trabalhos bacanas aí, umas comédias bacanas aí. A minha guria participou da apresentação deles lá no colégio, lá no Cospó do Ouro, né? E ela chegou lá em casa, misericórdia, meu Deus do céu. Explodindo de alegria ali, tá? Lá no colégio Marinha de Penha de França, né? Isso. É muito top a apresentação deles aí, tá? Obrigado a essa dupla aí que tem nos deixado muito contente, tem nos fazido sorrir em vários momentos que a gente pode ter angústia, tristeza, né? Parabenizar aí a dupla aí, Nico e Lau. Tá? Como é que você... Boa tarde, bancada CBN. Cara, como é gostoso ouvir Lau falando da cultura matogrossense e da cultura cuiabana. Para mim não existe show melhor do que Nick Lau e Flor Ribeirinha. Vou dizer uma coisa para você. Se me chamar para ver Roberto Carlos, ainda sou mais Flor Ribeirinha e Nick Lau, com toda certeza. Sou cuiabano, não sou de Chapecruz, mas sou cuiabano. E sou nascido no Hospital Geral. Então, quem nasceu no Hospital Geral, com certeza, é apaixonado por Nick Lau e Flor Ribeirinha. Um grande abraço, parabéns pela entrevista. Tô amando ouvir vocês na rádio. Viu? Oh, que maravilha! Viu? Coisa boa, Obrigado, uma segunda, muito hein? Obrigado, nossa. Muito obrigado, gente. Obrigado. Fala que eu estou mandando um abraço para sua filha que assistiu, lá, que participou lá na Piá de França, né? E nós estivemos lá na comunidade Cospó do Ouro fazendo o espetáculo lá também no aniversário da cidade. E essa proximidade com o público é sempre muito importante. E isso vai para dentro dos shows. As pessoas encontram gente na rua, vou contar uma piada para você. É que vocês aproveitem. Aí você... Às vezes, naquele momento, não, mas você guarda ela lá no seu baú. Eu vou esperar uma piada com o Hospital Geral com o Faleiro. Eu assisto todo o show seu. Gente, Washington, quem mandou acabar esse programa? Agora quando? Ah, nem, hein? Acabou, Raul. Pois é, como dizem, tudo que é bom dura pouco, né? Ah, que pena. Mas teremos outras oportunidades aí. Já falei nos bastidores com Jota, para que durante... Aí, de repente, nos próximos meses aí, uma participação de Nico e Lau conosco aqui no palco CBN, para falarmos mais desses 30 anos e termos essas esquetes aqui também ao vivo nessa bancada, Marcela. Adorei. Um abraço a Milka, que mandou o áudio, e também Claudinei. Um abraço para vocês. Obrigada. Jota, muito obrigada. Eu desejo mais 30, 60, 90 anos de sucesso. Ganhamos todos com o talento de vocês. Obrigada por essa entrega de uma vida toda e com certeza que o Faleiro junto com vocês dois é sempre engrandecedor. Volte sempre. Obrigada mais uma vez a gentileza da TV Centro-América. Eu adorei começar a semana conversando com você. Ah, que bom. Eu também adorei estar aqui. Obrigado, Marcela. Parabéns pelo seu Faleiro. Obrigado, Raul, pelo convite. Estamos à disposição. Dizer que nós estamos comemorando os 30 anos de Nico e Lau. Então, nós vamos ter muita programação esse ano. Perfeito. Vamos embora, então? Vamos embora. Você quer contar a